E agora sim, né, nós vamos entender quais são os tipos de backup que existem. Primeiro tipo de backup, gente, é o backup normal. O que eu preciso saber, professor, em um concurso público? Gente, o backup normal, ele faz uma cópia de segurança completa. Como assim completa? Ele vai salvar todos os seus arquivos e pastas, tá? Então, tudo que estiver no seu computador, ele vai salvar, beleza? O backup normal, né, também algumas bancas, né, chamam de full, né, só que não é recomendado, ou completo, tá? Então fiquem atentos aí, completo, tá? Mas normalmente eles falam backup normal. Então, o que seria full? Tudo, cheio, né, completo, já também faz a ideia. Por quê? Porque eu vou salvar todos os arquivos e pastas. Professor, o que eu preciso saber também, dica para concurso? O backup normal, você faz normalmente a primeira vez. Como assim a primeira vez? Você vai instalar um sistema de segurança, né? No sistema de segurança da informação, que é o backup em si, né? Na empresa ou no órgão que você esteja vinculado, e aí você realiza um backup. Uma vez que você realizou, você não vai mais realizar esse backup normal. Por quê? Porque ele exige uma quantidade imensa, né? Por exemplo, se você tiver um monte de arquivo, ele vai copiar todos esses arquivos normalmente. E aí a gente vai ver que tem outros tipos que facilitam a vida, né, do usuário em si. Então, o backup normal você só utiliza uma vez. Por quê? Porque ele salva todos os arquivos, beleza? E aí vamos ver como é que cai isso em questão de prova, tá? Essa questão foi do MEC, né, do ano 2015, para o cargo de analista. E eles cobram o seguinte: com relação aos sistemas de backup, julguem o item que se segue. Um backup completo, né, consiste na cópia de todos os arquivos para a mídia de escape. Então, completo é uma nomenclatura também do backup normal, né, também chamado de full, né? E a gente sabe que o backup normal, né, ele faz a cópia de tudo, né? Então essa resposta está corretíssima, porque fala assim, ó, todos os arquivos, né? E o arquivo pode conter pastas também, enfim, tudo, né? Então está corretíssima esta questão. Beleza? Uma coisa também interessante que eu preciso falar, né, que agora eu vou falar sobre outro tipo de backup, gente. Um backup, ele só é possível uma vez que você faça para fora do seu HD em questão. Como assim fora do seu HD? Imagine só, tá? Que caiu, agora que eu me lembrei, né? Uma questão do CESP que ele cobra o seguinte: existe um arquivo na pasta documentos. Para que eu me sinta seguro, eu fui lá e fiz uma cópia para dentro da área de trabalho. Se o meu computador, por exemplo, perder ou corromper o sistema operacional, eu não vou perder a informação, verdadeiro ou falso? Vai perder, gente. Porque quando você faz uma backup, né, você tem que mandar para um outro local, para uma outra unidade. Você tem que mandar para um HD diferente do seu, ou você pode colocar para um pendrive, ou você pode colocar para uma pasta de rede compartilhada, que a gente chama de unidade de rede, né, que esteja fora do seu computador. Porque se o seu computador pifar, automaticamente seus dados também vão ser perdidos, né? Então, quando você faz backup, se perguntar na prova que vai colocar dentro do mesmo HD ou dentro do mesmo computador, você não está fazendo uma cópia de segurança, você só está fazendo uma cópia, né? E aí não é a ideia de backup, porque a ideia de backup é o quê? Você passar para um outro local, tá? Então, por isso que é chamado de cópia de segurança. Se o seu computador pifar, vir a travar ou perder os seus arquivos, você tem em outro local armazenado. Então, fiquem atentos, né, com essa questão. Se cobrar que fez um backup numa pasta de dentro do mesmo computador, não é backup, é simplesmente uma cópia. Beleza? E aí vamos falar sobre o backup do tipo incremental, né? O backup do tipo incremental, gente, ele é muito utilizado uma vez que você fez o backup normal. Porque o backup normal é o quê? Nada mais é do que você fez uma cópia de todos os arquivos. Só que imagine só, todo dia você vai fazer a mesma cópia com um monte de arquivo? Não.
Porque se você faz toda vez essa mesma cópia, o seu HD ele vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo de tal maneira, porque nós não estamos pensando grande, né? Imagine você fazer, por exemplo, um backup todo dia normal, né? Do Ministério da Justiça, né? Do Ministério da Ciência e Tecnologia. Imagine fazer o backup todo dia de todas as aulas que existem na LAC Concursos. Haja HD, haja servidor para aguentar armazenar tantas informações. Então, para isso, existe um novo tipo de backup, que eu chamo de backup incremental. O que o backup incremental vai fazer? Ele vai fazer uma cópia de todos os arquivos que foram modificados. Então, imagine só essa imagem, galera. Aqui eu fiz um backup normal, certo? E aí eu gravei todos os arquivos. Imagine que tem 10 GB, por exemplo, certo? E aí na segunda-feira eu só alterei 2 GB de arquivos. Eu vou fazer 10 GB de backup de novo? Não, né, gente? O que eu faço? Somente 2 GB. E aí na segunda-feira eu fiz mais 2 GB, 2 GB, 2 GB, 2 GB. E eu sempre vou fazendo o quê? Somente dos dados alterados. Então eu alterei 2 GB, eu alterei 2 GB, eu alterei 2 GB, certo? Eu não vou ficar fazendo todo santo dia 10 mais 2 GB, 10 mais 2 GB. Imagine colocar 12 GB, 12 GB, 12 GB. O servidor não vai aguentar armazenar tantos dados. Isso somente uma semana. Então o incremental é bem legal, por quê? Porque ele faz um backup, né, dos dados que foram alterados. Beleza? Só que tem outra coisa que você precisa saber, tá? O incremental, ele vai fazer o backup desde o último backup de qualquer tipo. Como assim? Imagine só, você fez um backup incremental aqui, tá? No domingo, né? Então, ele vai se basear nesse último backup. Então, se ele é incremental, se ele é normal, ele só vai continuar alterando isso aqui. Vai continuar alterando isso aqui. E lembre-se, toda vez que você faz, né, um backup, iniciou a questão de backup na parte da segurança da informação, você tem que fazer um backup completo, também chamado de backup normal. Por quê? Você salva todos os dados. Depois, você só vai salvando, utilizando o incremental para alterar somente os dados que foram alterados, né? Não vai fazer um backup de tudo. E você tem que lembrar disso. Ele vai fazer uma cópia de todos os dados que foram alterados, só que somente do último backup. Beleza? Então, ele vai alterando backup desse, backup desse, backup desse, backup desse, backup desse. Beleza? E aí vamos ver como é que se cobra isso em questão de concurso, né? Dessa vez foi para o MEC, né? A CESP foi a banca realizadora para o ano 2015 para o cargo de analista. E eles cobram o seguinte, galera. Com relação aos sistemas de backup, julguem o item que se segue. O backup incremental, né? Deixa eu apagar para facilitar a visualização de vocês, né? O backup incremental copia apenas os arquivos que não foram modificados desde o último backup. Gente, pelo amor de Deus, né? O backup incremental ele veio para facilitar a questão do backup normal, para você não ficar copiando um monte de arquivo. E aqui ele fala completamente ao contrário, né? Porque ele fala que não foram modificados. Não, gente, ele copia justamente os arquivos que foram modificados. Então essa resposta está o quê? Errada. Beleza? E aí, mais uma questão para facilitar o nosso entendimento sobre backup incremental, né? Dessa vez ele cobra o seguinte, né? O TCE de São Paulo, né? A banca foi a Vunesp, né? No ano 2015 para o cargo de agente. Eles vão cobrar o seguinte: na execução de um backup incremental é feita uma cópia de segurança. Até então está correto. Vamos ver o que ele está perguntando, né? É feita uma cópia de segurança e ele está querendo um complemento, né? Pelo que eu vi aqui. Vamos ver que complemento que ele está falando. Apenas dos arquivos alterados desde o último backup? Opa! Deixa eu tirar a tampa aqui, né, professor João Kleber. Então, o backup incremental, né, realmente ele faz, né, uma cópia de todos os dados que foram alterados desde o último backup, né? Então, essa resposta está correta. Até então, mas vamos analisar a título de curiosidade as outras questões. Apenas dos arquivos criados desde o último backup. Como assim, gente? Apenas dos arquivos criados. Ele não está falando de criado, ele está falando de alterado.
pelo amor de Deus, foca nas palavras alterado e criado. Ele só faz a cópia das últimas alterações do último backup. Tá? Então, você elimina a letra B. Né? Letra C, de todos os arquivos do disco selecionado? Não, gente. Isso aqui é backup completo, backup normal. Então, desconsidera. Dos arquivos apagados desde o último backup, gente, nada a ver. É alterado. Dos arquivos criados e alterados. Opa, é alterado, não é criado. Então, elimina-se essa também. Então, resposta correta, apenas dos arquivos alterados desde o último backup. Resposta correta é letra A. Beleza? E agora nós vamos para um novo tipo, né, de backup. Esse tipo de backup dá muita confusão na questão de prova, tá, gente? E aí eu quero que vocês prestem muita atenção, tá? Por que que ele dá muita dor de cabeça em questão de prova, né? Porque é o seguinte, o backup diferencial, ele é muito semelhante ao incremental, mas ele tem uma diferença crucial. Que diferença é essa, professor João Kleber? Porque ele é executado uma vez, né? Depois ele vai ter uma cópia do último backup normal. Então, lembre-se, né? O backup incremental, ele faz do último backup. Vai fazendo do último backup. Por exemplo, segunda, né? Segunda, terça, quarta, quinta. E aqui nós temos o domingo, né? O domingo eu fiz um backup normal, certo? E aqui na segunda e na terça, e na quarta e na quinta eu coloquei incremental, incremental, incremental e incremental. Então o que acontece? O incremental, ele faz sempre do último backup, sempre do último backup, sempre do último backup, sempre do último backup. Agora, se eu colocasse na quinta-feira, por exemplo, o backup diferencial, ele vai fazer backup do último backup normal. Então, essa é a diferença crucial de diferencial e incremental. O diferencial, ele faz o último backup do último normal. Por exemplo, no caso que eu acabei de passar para vocês, galera, o último normal foi no domingo. Então, segunda, terça, quarta e quinta não vai ser armazenadas essas informações, tá? Então, temos que ficar atento com esse pequeno detalhe. Diferencial só vai fazer backup do último normal, diferentemente do incremental. O incremental é qualquer backup anterior. Aqui foi incremental? Pode ser. Por exemplo, se eu tivesse aqui o diferencial, né? O diferencial faria o backup do normal e o incremental faria backup do próprio diferencial. Se eu tivesse aqui o outro incremental, faria outro backup do último backup. E assim vai. Então, o que eu preciso saber? Quando falar incremental, é o último backup. Quando falar diferencial, é o último backup normal, também chamado de completo. Beleza? Vamos ver como é que se cobra isso em questão de concurso público, para facilitar o entendimento, né? Essa questão foi do TRE de Maranhão, né? O ISS foi a bancalizadora do ano de 2015 para o cargo de técnico. E eles cobram o seguinte: assinale a alternativa correta com relação à definição de backup incremental e diferencial. Então ele está querendo comparar aí, né? No backup incremental, vamos analisar aqui, o tamanho dos arquivos maior e o tempo para restauração também é menor. Gente, não tem nada a ver, tá? Porque o backup incremental, ele foca no tudo que foi alterado no último dia anterior. Eu estou pouco me lixando se é maior, se é menor. Se alterou no dia anterior, eu vou copiar, independente de que tipo de backup é. Então, elimina-se aqui, tá? Vou colocar em vermelho para ficar mais fácil de vocês visualizarem. No backup diferencial, o tamanho dos arquivos é maior e o tempo para restauração também é maior, gente. Mesma coisa. Eu não estou me importando se é maior ou se é menor. Eu estou reparando sobre o conceito. Diferencial, ele faz o foco aonde?
no último backup normal, né? E o incremental faz o quê? No último backup, independente do tipo. Então, elimina-se essa também, tanto A quanto a B. C. No backup incremental, o tamanho dos arquivos é menor. E o tempo para a restauração também é menor. Gente, é a mesma coisa, né? Se o cara fez um arquivo de 15 GB no dia, vai ser menor que o outro arquivo do dia anterior? Não. Depende do que o usuário trabalhar no dia, né? Ou na configuração do backup. Então, não tem como a gente comparar, falar que é maior que é menor. Vai depender da quantidade de dados que o cara faz. Então, você também pode eliminar, né? E aí o que acontece? O backup diferencial é feito com base nas alterações desde o último backup completo. O tamanho do backup vai aumentando progressivamente, né? Tá aqui a resposta correta. Por quê? Porque eu coloquei a definição, né, que o backup diferencial é feito com base no último backup completo, né? Não importa se segunda, terça, quarta e quinta você fez, mas o meu backup era no domingo, como eu citei anteriormente, ele vai se basear no último backup completo. E aí o que acontece? Se teve alteração, com certeza vai aumentar progressivamente, né, gente? Porque se teve alteração no backup diferencial, você acha que não vai aumentar, né? Então, o tamanho do backup vai aumentando progressivamente conforme o cara vai aumentando as cópias das alterações, né? Então, essa resposta, ela está o quê? Correta. Perfeito? Então, se alterou no último backup completo, consequentemente vai ficar maior. Então, a resposta correta é a letra D, né? E aí, vamos para mais uma questão, né? E aí dessa vez foi da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a própria universidade foi a banca realizadora para o ano de 2015 para o cargo de técnico. E eles cobram o seguinte: o administrador de servidores deseja realizar um processo de backup, né, que inclui a realização de uma cópia completa. Então, uma cópia completa, que a gente chama de backup normal, tá, de todos os arquivos de um determinado volume, às 6 horas da manhã. Então, ele fez um backup normal, ele fez um backup completo às 6 horas da manhã, né? E cópias entre 7 e 22 horas, que contenham cada uma delas todos os arquivos modificados desde a cópia de 6 horas, né? Então, o que acontece? Ele tem dois tipos de backup nessa brincadeira, né? O primeiro backup, né? O primeiro backup, que seria das 6 horas da manhã, a gente fala que é o diferencial, né? E o segundo, cópias horárias entre 7 e 22 horas, que contenham nela os arquivos modificados, é o backup incremental. E ele fala o seguinte: o tipo de backup das cópias horárias deve ser. Então vamos verificar o seguinte: ele vai verificar que todo dia às 6 horas da manhã, né, vai ter um backup completo do último backup normal. E aí, a partir das 7 às 22 horas, vai ter as alterações que vai ser incremental, né? E aí ele pergunta o seguinte: o tipo de backup das cópias horárias deve ser o quê? Né? Cópias horárias. O incremental, ele não pode ser colocado porque é o seguinte: eu só vou verificar não as horas, eu vou verificar os arquivos selecionados. E aí eu configurei, né, o último backup sempre para 6 horas da manhã. Então o incremental, ele não pode ser considerado nessa hipótese, tá, gente? Por que não pode ser considerado nessa hipótese? Porque aqui eu não vou focar na parte da hora, eu vou focar na parte da alteração, que é entre as 7 e as 22, né? E aí, já vou selecionar aqui, normal. Ele não fala que vai selecionar tudo, então cancela-se. Sequencial não existe, sazonal não existe. Então, sobrou somente diferencial. Professor, como que o senhor chegou nessa conclusão? Simples, gente. Um administrador de servidores realiza um processo de backup que inclui a realização de uma cópia completa de todos os arquivos de um determinado volume às 6 horas da manhã. Então, eu estou fazendo uma cópia, preste atenção. Se é uma cópia do backup normal, quem é a cópia do backup normal, gente? É o backup diferencial. Por que não pode ser incremental? Porque o incremental não faz uma cópia de tudo. Ele faz uma cópia somente da
alteração. Então a palavra-chave aqui, gente, né? Eu sei que eles colocaram todas essas questões de hora para confundir a cabecinha de vocês. Então foca aqui. Realização de uma cópia. Se é cópia, é backup. Backup de quem? Completa de todos os arquivos. Quem que faz isso? Diferencial. Então aqui está a resposta, né? Então aqui nessa primeira oração você consegue enxergar a resposta. O restante é tudo para ludibriar você, tudo para enganar. Então eu sei que é uma questão bem complicada de se entender, mas nós temos que estar preparado para isso. Então se eu faço uma cópia de um backup normal, quem é a cópia de backup normal? Backup diferencial. E a resposta correta é a letra B. Tá? Se eu faço uma cópia dos arquivos selecionados, dos arquivos modificados, quem que é? É o incremental. Beleza? Então o tipo de backup das cópias horárias, né? Das cópias que vai ser alterada sobre isso aqui, que vai ser o último backup, vai ser às 6 horas da manhã. E quem é 6 horas da manhã? Backup diferencial. Beleza? Então a gente encontrou mais uma questãozinha aí, né? Bom, vamos para mais um próximo... Vamos para mais um assunto, né? Que é o backup diário. O backup diário, gente, ele é bem facinho de se entender, porque ele fala o seguinte, né? Ele não é tão comumente cobrado em questão de concurso público, porque até questão que ele é muito fácil de se compreender. Ele é um backup normal, só que ele é aplicado no dia. Como assim um backup normal? Ele vai selecionar todos os arquivos e pastas que foram alterados no dia, ou criados ou modificados. Então, ele é um backup normal voltado para o dia. Essa que é a definição do backup diário. Ele faz um backup completo de tudo que você fez no dia. Se você criou, se você alterou, se você manipulou, tudo isso vai ser copiado no backup diário. Beleza? E nós temos por último, né, o backup de cópia. Ah, professor, o que seria o backup de cópia? O backup de cópia, gente, é quando o sistema, na verdade, ele vai te perguntar o seguinte: você quer salvar tudo que foi alterado, ou você quer selecionar, você, usuário, quer selecionar quem que eu deva salvar? E aí é que entra o de cópia. Você, usuário, né, que manipula o sistema em si, vai selecionar os arquivos e as pastas que você deseja salvar. Então, o backup de cópia, se caísse em alguma questão de concurso público, né, você, usuário final, né, que vai decidir, eu quero salvar a pasta documentos, eu não quero salvar todos os arquivos que estejam no HD, somente a pasta documentos, tá? Então, eu estou utilizando um backup do tipo de cópia, beleza? E aí nós vamos aprender um outro conceito que está sendo muito cobrado em questão de concurso público, tá? Que é a combinação, gente, tá? Essa combinação está cobrando muito, tá? E eu preciso saber o seguinte: o que é a combinação? É você colocar dentro de um sistema um ou mais tipos de backups a ser feito na sua empresa ou no seu órgão que você esteja inserido. Ah, como assim, professor João Kleber? Quer dizer que eu posso utilizar o backup normal, incremental e diferencial junto? Pode, tá? Ah, e eu posso utilizar o diário de cópia? Não. A única combinação que pode ser feita, até coloquei aqui em vermelho para facilitar a vida de vocês, é o backup normal e o backup incremental. Ou pode ser o backup normal e o backup diferencial. Então eu posso selecionar esses dois, porque isso aqui a gente sabe que ele vai salvar tudo que você alterou, né? Só que aqui você altera desde o último, né? E o backup diferencial desde o último normal, tá? Aqui sempre vai ser o normal e aqui não me interessa quem que é o último, beleza? Então o backup normal é associado com essas duas ferramentas. Então, qual que seria a técnica de combinação de backups? Ele junta dois tipos de backup ao mesmo tempo. E aí eu vou explicar de forma prática para você conseguir entender agora como é que funciona isso, tá? Bom, gente, normalmente quando você faz um backup do tipo normal, que é um backup de todos os arquivos, você faz esse tipo de backup nos finais de semana. Por quê? Porque isso vai acarretar, né,
que a sua rede fica muito lenta, porque você está trabalhando com vários arquivos, né, ao mesmo tempo na rede. Então, normalmente você faz aonde? No domingo, porque no domingo ninguém está vinculado ao órgão, ninguém está trabalhando na empresa. E se estiver trabalhando, é muitas poucas pessoas, né? Diferente de dias da semana. Então, o que eu posso fazer? No domingo, eu configuro o backup normal. Eu faço um backup de tudo, né? Ou posso também colocar diferencial, por exemplo, né? Que vai fazer um backup de tudo que foi alterado do último backup normal. E depois, nos dias de semana, eu só coloco backup incremental. Ah, mas por que eu coloco só backup incremental, professor João Kleber? Porque o backup incremental, gente, ele não vai manipular todos os arquivos. Ele vai trabalhar só o que você fez nas alterações do dia. Então, o que eu alterei vai fazer backup. 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 Então, suponha que aqui tenha 10 GB. Certo? Aqui eu alterei 7 GB. Então, eu tenho 7 GB de backup. 10 mais 7 já deu 17 GB. Tá? Então, eu alterei 7 GB. Aqui eu alterei 3 GB, por exemplo. Aqui eu alterei 5. Aqui 2. Aqui 1, por exemplo. E aqui 5 novamente. Então, o backup incremental, aliado com o backup diferencial ou com o normal, ele trabalha dessa forma. No domingo você faz um backup de tudo de novo. Só que aqui você vai fazendo backup só do quê? Só de partes, de partes, de partes, de partes. Ah, mas por que eu coloco incremental na semana? Igual eu falei, gente, quando você faz backup, você exige muito processamento de rede, porque você trabalha com transferência de arquivos. E aí você pode dificultar o serviço das pessoas que estão atendendo, das pessoas que estão trabalhando. Então, não é recomendado que você utilize o normal ou o diferencial em dias de semana, né? Você utiliza nos finais, normalmente no domingo. E aí você vai colocando a combinação dos dois. Por isso que a gente combina, né, esses 3 tipos. Nós podemos combinar o normal, também chamado de completo. Nós podemos colocar o incremental, né? E nós podemos colocar o diferencial. E essa que é a ideia, tá? Então a ideia é o que, professor João Kleber? Que você não deixe lenta a sua rede, tá? Outra coisa que me esquecendo, eu me lembrei agora, tá? Imagine só, você, né, trabalha na rede de computadores de determinado órgão e aí você está utilizando, fazendo backup e no sábado, não sei por que cargas d'água, né? Você perdeu todos os seus arquivos, mas você sabe, né, que existe um sistema que vai fazendo backup, beleza? E aí pode cobrar na prova, né, o seguinte: eu peguei um arquivo e alterei ele no sábado, né? Como que eu consigo recuperar esse arquivo, professor João Kleber? Simples, você vai ter que solicitar o backup normal, né? Ou o diferencial utilizado no domingo, né? E todos os outros backups incremental. Porque o backup incremental ele não salva tudo não, gente. Ele só salva parte. Aí aqui tá tudo. Só que aqui já foi alterada essa parte. 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 Então se você pegar só o backup normal e o backup diferencial, você perde segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então, para que eu consiga, né, ter acesso à minha informação, eu tenho que pegar o último backup normal ou o último backup diferencial e todos os backups incrementais após. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Assim como toda aula, eu peço para vocês estar avaliando, né, colocando pontos de melhoria, né? Essa é uma disciplina que cai muito em questão de concurso público, gente. E eu sei, né, principalmente para quem não gosta de informática, né? Todo mundo fala assim: ah, professor, eu não aguento mais ver sua cara, né? Por quê? Informática, gente, é cobrado e solicitado em todo e qualquer tipo de concurso. E hoje, pela questão do ativo da informação, né? Da questão que hoje a gente não pode mensurar o valor da informação, está sendo muito cobrado mesmo. Então, eu sei que é uma aula que não é fácil, é muito técnica, ela é maçante, mas veja 1, 2, 3 vezes e faça exercícios, principalmente sobre segurança da informação, porque nós chegamos ao final de mais um módulo, né? E segurança da informação
tem tudo a cair muito no ano de 2017. Tá? Nós temos vários concursos previstos, né, para abrir nesse ano e eu preciso que vocês se empenhem. Não adianta só ver a aula do professor João Kleber. Responda questões, vão lá no banco de questões e respondam, tá? Não adianta responder uma vez, respondam várias vezes. Por quê? É muitos nomes pequenos, né, que se parecem com outros termos. Se você não praticar, você não vai conseguir entender realmente o conceito de segurança da informação. Beleza? Gente, tenha uma ótima semana e a gente se vê até o próximo módulo. Beleza? Até mais. Tchau, tchau.